Bom, boa tarde, pessoal. Sejam novamente todos bem-vindos aqui ao Espaço Vila Rica. Eu sou o Rodrigo Grota, da produtora Quinópolis, que a gente está fazendo a parceria com Vila Rica para essa mostra Godard. Hoje a gente tem a presença do Michael Neri, que é designer, professor de design também da Unifil, né? E também recentemente fez os primeiros curtas, né? Também agora cineasta também. Como a gente faz sempre após as sessões aqui na mostra Godard, a gente tem um bate-papo então sobre o filme, né? Mais descontraído. Hoje também teria a presença da professora Marta Dantas, da UEL, como eu tinha falado antes, e ela teve um problema de saúde, daí não pôde vir, infelizmente, de última hora. Mas a gente vai conversar com o Maicon também, e daí eu acho que é um filme que é muito instigante em termos de questões que vocês também podem compartilhar com a gente, né? Então, fazendo uma espécie de ambientação assim, sobre na obra do Godard, para chegar a esse filme. Esse filme foi feito em 65, o Godard estava com 35 anos, já tinha feito basicamente 10 longas-metragens, começou a filmar no final dos anos 50, ele era jornalista, crítico de cinema, escreveu na Cahiers de Cinema, outras revistas, então já estava com uma experiência, apesar de ainda ser um realizador novo, né, com 35 anos, e nessa fase da carreira, no qual ele já tinha um público consolidado e uma aceitação da crítica, ele começa também a flertar com gêneros, né? Então a gente viu o Desprezo, que é um filme também que flerta com o cinema clássico, e também critica algumas questões do cinema clássico. E hoje, Alphaville, é uma estranha aventura de Lemmy Caution, para pensar no título original do filme. E é um filme mais ligado à ficção científica, mas também tem um certo quê de policial noir e um quê de comédia também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, talvez tenha sido o primeiro filme que eu tenha visto do Godard, porque tinha uma cópia em VHS na locadora Delta Video. Não sei se alguns mais novos vão conhecer a Delta Video, mas era o único filme do Godard que tinha na Delta, em VHS. Então foi o primeiro filme do Godard que eu vi assim, quando me mudei para Londrina. E é um filme que causa, né, realmente muito espanto a primeira vez que a gente vê, porque tem essa trama que se passa numa cidade fictícia, essa cidade alfa, na qual uma inteligência artificial meio que comanda todas as ações, né, e a gente tem daí uma espécie de proibição de algumas palavras e de alguns sentimentos. Isso remonta, lógico, a um clássico, né, da literatura de ficção científica do século XX, que é o livro Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, que tinha sido escrito, né, uns 30 anos antes do filme Alphaville. E também um pouco o 1984, né, do George Orwell, que tinha sido escrito, lançado em 48, né, onde existia o Ministério da Verdade, né, que também tinha questões de apagar coisas do passado, tal. E a gente está no contexto dos anos 60, no qual a gente tem aí 20 anos pós Segunda Guerra Mundial, então alguns ecos ali da Segunda Guerra, mas também tem o contexto da Guerra Fria também. Então todas essas tramas de agentes secretos, países exteriores, agentes infiltrados estão meio que flutuando muito desses filmes, né? A gente também tem os lançamentos do James Bond como um agente britânico, né, da inteligência britânica e tal. E o Godard brinca um pouco com isso, e o Godard tem uma relação muito forte com os quadrinhos, né, desde o começo da carreira, e esse filme a gente tem até umas sequências que são filmadas como se fossem imagens congeladas de um quadrinhos, né, a parte da luta e tal. Então, eu acho, apesar de ser um filme muito denso assim, em termos de informação e de reflexão sobre como a tecnologia pode causar impacto na sociedade, né, e também como pode mudar a forma como a qual a gente sente a nossa percepção do mundo, tal, né, a relação com o mundo sensível. Ao mesmo tempo tem muito de humor e também tem um pouco de um certo suspense e tal, enquanto o personagem do Lemmy Caution tenta assassinar o professor Von Braun, né? E que até também tem um paralelo talvez com o Doutor Fantástico do Kubrick, né, que é um filme que tinha lançado um pouco antes também, no qual um alemão também é responsável pelas coisas mais estranhas. Então pensei em passar para o Maicon para fazer uma primeira reflexão também sobre o filme. É um filme que também, novamente, o Godard destaca muito a questão das palavras enquanto elemento gráfico, mescla esses gêneros narrativos, como eu falei para você. Mas aí daí eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões, né? Você já tinha visto o filme antes, né? E agora revendo. Como é que você recebeu o filme? E aí, gente, boa tarde. Bom, super interessante ver o filme na tela grande, né? Eu nunca tinha assistido. Assisti também para uma cópia da Delta Video, né? Mas era DVD, um pouco mais para frente ali. E eu trouxe, na verdade, eu achei uma pesquisa interessante que fala de da opinião do Godard na estreia do filme Alphaville em 65.
né? E ele falou assim, ó, vou fazer a citação dele, né? Aproveitando que Godard gosta de fazer citação, vou fazer uma citação do próprio Godard. Ele falou assim, ó, chegaremos mais e mais formas de sociedade primitiva, mas em lugar de povos diferenciados pela nacionalidade, o russo ou o americano, teremos diferentes categorias de tribos técnicas. O povo IBM, o povo Olivetti, o povo General Motors, etc. Cada um possuindo seus próprios totens tecnológicos, né? Então o Godard fala isso na estreia do filme em 65, que eu acho que é interessante para a gente pensar, tentar refletir o que ele estava pensando na época e como a gente pode pensar esse filme hoje também, né? Talvez hoje a gente poderia usar o nome povo Elon Musk, né? Dentro desse processo tecnológico supranacional, né? Você tem um tipo de tecnologia que rompe com os estados e traz uma nova forma de organização. Acho que a nossa geração pegou a internet numa época mais anárquica, assim, né? Aquele contexto todo da cybercultura, livre, né? Teoricamente livre, mas um pouco mais abrangente na questão da navegação, digamos assim. Hoje, quando a gente fala internet, a maioria pensa em rede social. Então você tem pequenos feudos ou pequenas alphavilles direcionadas ali dentro de cada um dos tipos de algoritmos, né? Que é a redução da linguagem, cerceamento de alguns tipos de coisas, de argumentos, assim, de palavras até, né? Fazendo essa reflexão, como que a gente pode pensar esse filme a partir de hoje, assim, né? Do que a gente está vivendo também, porque existe uma crítica ali pontuada, eu acho, olhando para os estados autoritários, assim, né? E praticamente, se a gente for analisar, um tipo de fascismo, né? O fascismo ele opera realmente na linguagem. Um lugar onde o fascismo opera é na linguagem e é na redução da linguagem, né? Então é muito mais fácil, daí o fascismo usa isso, né? Diminuir as palavras ou diminuir o significado das palavras para você domesticar uma população, domesticar as pessoas, né? De alguma maneira. A gente passou por uma experiência aqui no Brasil, né? De alguma maneira, todo mundo sabe o que a gente viveu aqui, né? Teve um ministro da Educação que falou que odiava o termo povos indígenas porque a gente tinha só um povo, né? Um povo, o povo brasileiro, dentro dessa abstração fascista que significa um único povo, né? Então, eu acho que o filme ele tem todas essas características que você comentou, Grota, né? Dos gêneros do cinema, né? Mas ele também ele ataca politicamente nesse espaço, né? Da redução do significado das palavras para domesticar as mentes, os desejos e tudo mais, né? Então, esse aspecto, por exemplo, a poesia, né? Eu acho muito interessante esse aspecto da poesia, porque é uma cidade escura e o Lemmy Caushon, ele é o camarada que traz a luz, né? Seja acendendo um cigarro, seja trazendo à luz mesmo a consciência da Natasha, né? Então, assim, a análise que eu faço primeira com relação é uma análise política mesmo, né? Dessa redução da linguagem para cerceamento e domesticação dos desejos do que é possível, né? Ser, né? Sim, e a importância da questão da linguagem também no filme, né? Eu lembro que no final do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, acho que um personagem vai tomando consciência quando lê também um trecho da Tempestade do Shakespeare, né? Daí que vem a expressão também Brave New World, né? Tal, que é o nome do livro, né? É como se a linguagem nos tornasse humanos, no sentido que a gente conhece como humano desde o Renascimento, tal. Inclusive no livro do Harold Bloom sobre Shakespeare, ele defende que o Shakespeare inventou o humano como nós conhecemos hoje, assim, como se fosse uma evolução do conceito de humano na Grécia e, né, trouxe para a modernidade. Daí, pensando nessa crítica que o Godard faz da questão da linguagem, né, que como se a técnica no mundo contemporâneo nos afastasse desse conteúdo humanístico, né, e nos tornasse não humanos, porque a gente começa a agir seguindo uma espécie de determinação que algo da lógica de uma coisa mecânica vai nos impor. Que é um pouco da questão do algoritmo nas redes sociais, né, como você comentou hoje, né? Ali no filme fala de probabilidades, né? Algum momento assim, acho que se o Godard tivesse feito esse filme 20 anos depois, talvez usasse algoritmo, alguma coisa assim, né? E também a Alpha 60 não deixa de ser uma inteligência artificial, né?
também, né? É muito parecido com as questões que estão sendo levantadas éticas hoje em dia também sobre como a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos ou pode também permitir que pessoas programem coisas, né, que possam promover destruição em massa, tal. Então, de certo modo, o filme é interessante que essa questão da poesia que você falou também. Eu acho que quando ele começa a falar que a poesia é aquilo que nos tira das trevas e traz para a luz, tal. É uma parte muito bonita, até porque a Natasha só é salva quando no final ela consegue encontrar o sentido das palavras originário, né? E ele fala que se você não encontrar esse sentido, você não vai conseguir se salvar. No fundo, é uma grande defesa, né, da literatura, da poesia e do humanismo centrado nessa cultura, né, que se aproxima das artes mesmo, como percepção do mundo, né? Bom, totalmente. Essa análise que o Lemmy Caushon ele salva, né, ou ele direciona, eu acho que no filme tem uma relação com o número 3, né, que são 3 narradores. Tem a narração clássica de noir, que é o próprio Lemmy Caushon. Tem a narração da máquina e tem a narração da Natasha na citação de poesia. Então são três narradores, né? Tem uma relação com as formas também. Assim, se a gente for ver, quando aparece a máquina falando, é um círculo. Então, Godard coloca nesse filme o círculo como um elemento maligno, assim, né? Dominador, totalitário e tudo mais. O Caushon é a linha reta, aí fazendo uma viagem com teoria da forma, sei lá, né? Mas o Caushon em linha reta, né? Direcionando, e a narração do filme noir é sempre no aspecto do que ele já fez, do que ele vai fazer, mas é sempre numa linearidade, assim. E a Natasha é um espiral. Ela está numa espiral, assim, numa coisa meio perdida, ela vai e não vai, vai e não vai. E o que direciona ela nessa ideia de salvação, né, da escuridão, é a poesia e a intervenção do Caushon, né? Sim, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou, que tem umas formas de espirais também de escadas, né? E uma coisa que me atentou também, umas sutilezas assim, tem uma hora que um personagem, acho que a Natasha fala pro Lemmy Caushon assim, vamos camarada, né? Associando talvez esse governo totalitário, essa cidade totalitária desse país, a um regime comunista. E muitos que leram 1984 do George Orwell também achavam que era uma crítica só ao possível Estado comunista pleno e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, depois o filme critica o capitalismo de uma maneira bem clara, né, explícita, cita, né, fala do capitalismo também. Então, acho que dessa forma o Godard acaba não sendo só fazendo uma crítica ao totalitarismo de esquerda, mas também de direita, né? E um pouco meio que antecipa, né, questões que depois iam ficar centrais assim na Guerra Fria e também até nessa questão da disputa tecnológica hoje em dia, né? Não foi recentemente que os Estados Unidos disse que tinha clones da China sobrevoando uma região ali e tal? É uma discussão que né, que tinha. Então, a invasão de hackers também na Casa Branca já aconteceu. Depois, aquele cara que confessou algumas coisas foi para a Rússia. Esqueci o nome dele agora. Que fizeram até filme sobre ele. Aquele cara que revelou vários segredos do Obama, do governo americano. Aquele jornalista. Snowden, então. Então, é uma guerra tecnológica, de certa forma, muito acirrada. Assim, né? E o Alphaville meio que antecipa isso quase 60 anos atrás. Né? Uma coisa muito à frente, né? E até influenciou um pouco, talvez, o 2001 do Kubrick, né? Que tem essa questão também do o homem inventa a máquina, daí a máquina vem e destrói o homem, né? A máquina cria uma consciência supra-humana e destrói a humanidade, né? Blade Runner também, né? Tem uma relação. Uma relação, né? O filho do Kazik. E tem uma coisa também que eu achei interessante, que a personagem da Natasha, vamos lá, é filha de um professor. Eu lembrei do Homem de Areia, do Hoffman também, né? Do conto clássico também, que o personagem se apaixona por um autômato que é filha de um professor, mas não tem uma vida como a gente conhece, fica curioso também pela natureza dela, né? E quer torná-la viva, tal. O filme também ele flerta muito com a literatura. Tem uma frase do Borges que é citada no final também: o tempo é a substância da qual somos feitos, né? Ele fala: eu sou o tempo, tal. Sim, e tem essa relação do labirinto também, né? Borges tem o final é como se fosse um labirinto em linha reta, assim, né? Tem aquelas a movimentação de câmera na linha reta, as pessoas meio perdidas, saindo. Então, eu acho que faz essa relação direta com Borges, sim. Quando eu vi aquelas pessoas andando nos corredores assim meio desorientados, né, eu fiquei pensando como se fossem pessoas tentando conexão assim em algum lugar perdido, numa praia e tal. Sem Wi-Fi, né? Sem Wi-Fi, uma coisa parecida assim, né? Bom, então essas são as impressões iniciais. E aí eu queria que vocês também fizessem alguns comentários, tal, quem tiver uma pergunta, uma dúvida, tal.
A Célia tem um comentário ali. A gente tem mais um microfone, Rodrigo, ou a gente leva esse lá? Levar esse lá? Nem precisava microfone. É que tá gravando. Não, eu queria só lembrar a importância que tem nesse filme o poema do Paul Éluard, porque o Godard ele faz muitas citações literárias. E o Paul Éluard, como parte do movimento surrealista, que ele teve um pé no surrealismo, que era um movimento que tinha muito a ver com a linguagem, com a poesia, né? O movimento é muito conhecido pelas artes visuais, mas tem muito a ver com a poesia, né? Eles propunham uma revolução mesmo poética, com jogos de palavras, né? Levados pelo inconsciente, como um fluxo da consciência, não como uma poesia construída, né? Mas como um fluxo, esses fluxos que a gente tem de criatividade. E no filme passado, Rodrigo, que eu nem sei, o Pierrot Le Fou vem antes desse filme. São do mesmo ano. Do mesmo ano. Eu já sentia no diálogo do Pierrot Le Fou, no diálogo dos dois personagens, uma coisa que tem muito nesse filme, sabe, que é uma narrativa baseada na literatura, quando os dois personagens dialogam, né? Então queria só lembrar isso e lembrar que o Paul Éluard, que é o autor, né, desse poema lindo que eles falam no filme quando eles fazem o diálogo, os dois personagens, né? E é isso. É só para lembrar que um poeta do movimento surrealista está muito presente nesse filme, né? E que a questão poética no Godard é muito forte, né? Ele consegue fazer poesia não só no diálogo como nas imagens, né? É uma coisa fabulosa. Ele consegue juntar as duas coisas. E que, por isso, ele é um dos meus cineastas preferidos. E esse é meu filme preferido dele. Ah, é? Que legal, Célia, saber que esse é o filme predileto do Godard. Realmente é um filme. Essa fase do Godard é muito próxima da literatura, né? O Pierrot Le Fou é cheio de citações, assim, talvez tenha até mais, até que Alphaville. Mas a do Paul Éluard é muito bem lembrado por você, porque essa questão do surrealismo era um movimento que criticava, né, esse excesso de lógica do mundo, já no começo do século XX e tal. Eles defendiam até a ideia do amor louco, né, o André Breton, que era companheiro do Paul Éluard. E, com certeza, acho que o Godard se inspirou, né, nessa geração de poetas surrealistas, até porque a gente pensar o final do filme traz até um certo romantismo, né? Ela se salva dizendo "eu te amo", né, para o personagem do Lemmy Caution, né? Je vous aime e tal, né? Que é um final romântico inesperado para um filme meio policial, meio sci-fi, e lidando com questões, né, sociais assim amplas, tal. Mas realmente tem essa aproximação com a poesia. Ele cita várias vezes a poesia no filme, né? E uma das coisas mais ricas também, que eu acho que você falou do Blade Runner, tem também no Blade Runner recente, também tem no primeiro, tal, que é quando você vai fazer um interrogatório para saber se a pessoa é um autômato, um ciborgue ou um ser humano real, né? E ali a inteligência artificial, o Alpha, não consegue saber exatamente se o Lemmy Caution é só um jornalista, né, tal, do Figaro para dar, né, ou se ele é um espião, um agente secreto. E daí, como também pode ser útil para eles, eles acabam deixando ele ficar um tempo a mais. Mas é legal como o Godard defende ali a questão da importância da linguagem, né, porque pela sutileza das palavras, como ele responde, e ele propõe um enigma também, né, para a inteligência artificial. Acho que muitos de vocês, não sei, devem ter tentado brincar também com o chat GPT, de mandar perguntas estranhas, tal, né? Para saber se ele realmente sabe tudo isso ou não, tal. E vieram algumas respostas estranhas. Ali é engraçado que o Godard já brinca com isso naquela época, né? É muito interessante. Na verdade, a questão da poesia, tem uma citação do George Agamben, que ele fala que a poesia é a fratura da linguagem, né? E daí, nesse lugar totalitário, nesse espaço da unidade, do único, sei lá, um povo, uma nação, né, a poesia ela se faz realmente necessária porque ela abre uma brecha, ruptura, e coloca uma luz onde tem algo obscuro, algo escuro demais, assim, né? Então, eu concordo, acho importante, que é a capital da dor, né? Mostra até a capa do livro, né? Godard gostava muito de mostrar não só a citação, mas o livro na ação, né? Junto com os atores ali, que acaba virando imagem também, né?
E você falou do fascismo, da questão de proibir palavras e tal. Eu lembrei também até que em Londrina, recentemente, eu não sei se isso era piada da internet, mas era verdade, que uma vereadora teria proibido fotos de alimentos que sugerem objetos sexuais. De propaganda de fazer, sei lá, uma fruta, alguma coisa assim que lembrasse um objeto fálico. E daí isso seria proibido. Então, não sei se passou essa lei ou não, você sabe? Não sei, mas eu lembro desse papo. Eu lembro desse papo. Mas está muito nesse lugar da proibição do desejo, do prazer, né? E até no filme aparece um momento quando ele encontra aquele cara, o Henry, né? Que subiu na escada, ele segue o cara, e o cara fala assim: antigamente tinha os artistas, tinha os pintores, tinha músicos e tudo mais, e agora não tem mais, né? Nessa cidade não tem isso, né? Então acho que o papel, acho que tem até uma frase do Godard que é: a cultura é a regra e a arte é a exceção, né? Então a poesia entra nesse espaço também, né? De ruptura, de abrir a arte também de alguma maneira, né? Então é um cinema muito muito amplo, assim, e a forma como ele trabalha essa operação nos gêneros, né? O Godard ele sequestra os gêneros à maneira dele, né? Então sequestra ali, por exemplo, a gente pode assistir esse filme. Ficção científica, noir, tem a questão de comédia, que é muito engraçado, algumas falas ali, algumas tiradas, assim, né? Mas ele também tem essa construção de um filme político e mítico, né? Onde você coloca esses símbolos, né? Como eu estava falando, da linha reta, do círculo, do espiral, e constrói uma filosofia a partir disso, um simbolismo a partir disso, né? Mais algum comentário, uma pergunta? Você aqui? Tá. Boa tarde. Acho legal também comentar um pouco sobre a questão de como ele coloca em xeque a humanidade mesmo. Tipo, o que nos torna humano, eu acho que até essa abstenção das artes, ele fala a extinção disso, acho que essa sociedade viveu tanto em volta da lógica que ele questiona bastante no filme quais são as humanidades. Tipo, se a pessoa ainda continua uma pessoa, se eles já se abstraíram e estão só seguindo ordem, seguindo a regência lógica das coisas. E acho que no final também, quando ela se declara, né, para o protagonista, eu acho que é ela colocando isso para fora, assim, tipo, uma emoção, um sentimento dela, mostrando, tipo, ainda sou humano e vou, tipo, é o meu diferencial, então vamos para esses países exteriores. Eu acho que isso fica, acho bem forte no filme. Essa questão de razão e emoção, uma sociedade completamente lógica e uma sociedade emotiva, que trabalha as artes. Eu acho que é um ponto interessante desse filme, pelo menos foi uma visão minha. Você estava também na semana passada, né, do Pierrot Le Fou, né? Lembra que a gente comentou no debate também que tem um diálogo da Ana Karina com o Jean-Paul Belmondo, que ela fala assim também das palavras, não conseguindo expressar tudo o que ela quer e tal. Daí ele fala assim: mas você não tem ideias, você só tem sentimentos. Daí ela fala assim: mas sentimentos também contêm ideias. Lembra, um pouco disso, né? Que eu acho que, de novo, essa é a oposição que o Godard está sempre discutindo, né? A questão da relação do sentimento e a razão, né? Cada eles se complementam, né? Eles não conseguem meio que um apagar o outro, né? Também. Eu acho que tem super a ver com o que você comentou, até porque também tem essa questão da linguagem, acho que é um dos temas do Alphaville, né? Como a tecnologia pode nos tornar menos humanos, né? E daí eu pensei até num link com Acossado, que tinha aquela citação do Faulkner, que é a personagem da Jean Seberg, está lendo ali o livro, tal, e pergunta para o Belmondo também, se você prefere escolher entre a tristeza e o vazio. Me parece, até quando a gente vê aquelas personagens das moças meio agindo como se fossem também robôs, né, autômatas, assim, né, ciborgues e tal, que elas vivem sem ter esse sentimento interno e quase como se eles tivessem optado assim: eu não vou sofrer e vou viver então um certo vazio. Vou escolher o vazio. Né? E daí as personagens que estão tentando viver, que é o personagem que está fora de Alphaville, Lem Caution, ele prefere optar pela tristeza, de saber que pode se decepcionar, mas vai estar aberto a uma autoinvestigação, uma relação com o mundo de maneira mais direta, né? Acho que o Godard defende isso, talvez esteticamente, né, e pelas personagens, né, entre a tristeza e o vazio. Eu acho que é bastante esse trabalho de dualidade, de contraste dele mesmo, que nos personagens de Alphaville, que habitam aquela metrópole, eles são realmente vazios, agem totalmente pela lógica, e ele, como exterior, tenta quebrar isso e salvar aquela sociedade. Que eu acho que no final, quando ele fala que se você conseguir se expressar por si mesmo, você está salva. Então eu acho que se ela conseguir pôr essa emoção, demonstrar esse sentimento, ela está salva e retoma a humanidade.
E outra coisa que eu achei interessante que a Célia comentou também, como o visual do filme é muito rico também, né? Porque ele faz um filme assim com baixo orçamento, só que uma ficção científica, numa cidade que não existe, num país imaginário e tal. Se a gente for relembrar todos os grandes filmes de ficção científica da história do cinema, desde o Metrópolis, assim, em 2001, Odisseia no Espaço, o Blade Runner, todos são de orçamento muito grande. E o Godard foi muito inventivo, como conseguir filmar, né, ali na França tal, e como restringir o que ele vai estar no quadro tal, e depois como manipular essa imagem na pós-produção. A gente tem ali umas imagens que ele deixa positivadas, né, que você de repente vê ao contrário, assim, as cores. Como também ele trabalha muito com essa questão também de planos muito escuros e dá um certo ar de suspense do noir também, isso ajuda bastante ele, e de uma maneira muito inventiva, assim, porque ele não tinha tanto recurso. E daí o som do filme também, acho que é outra coisa muito rica. Entre aquele barulhinho de código Morse, né, que remete também à vinheta da RKO, que era a produtora que o Orson Welles foi Cidadão Kane. Então é sempre um ícone do cinema moderno, essa vinhetinha do código Morse. Mas também remete à questão das telecomunicações, já era um tema já muito forte dos anos 60 e tal. E ele usa o som também de maneira genial. A questão da voz que narra, parece que até hoje não se sabe quem foi o ator que fez. Aquela voz gutural, meio lenta, assim, né, que vai narrando. Assim, né? Alguns acham que era o Godard e tal, mas parece que foi um homem que gravou e depois eles distorceram, né? Eu li uma história que era foi um homem que operou, ele teve um câncer na laringe, operou e usava aquela e o narrador ele usou essa maquininha para gravar, para fazer a voz, que é uma voz bem metálica, assim, né? Então tem essa sim, assim, como colocar a voz em off de uma maneira num filme, né? Tem tantas coisas, assim. Tem um filme que eu não vou lembrar agora do Godard que ele mesmo narra, mas ele narra sussurrando. Você lembra qual que é esse? Duas ou três coisas. Que fala sobre Paris e a personagem. E é muito interessante que ele faz o filme inteiro narrando, sussurrando, assim. E aquilo te dá uma agonia, né? Porque o sussurro ele está no médio, assim, né? Você não é nem muito baixo, mas ele está e você vai viajando. O som é uma parte importante do filme, né? E desse filme o som faz ali, acho que uns 50% nesse aspecto de mostrar uma distopia, a máquina aparecendo, né? E essa é uma questão interessante porque não tem um aspecto da cidade futurística, assim, né? Nenhum, né? Não tem. E o que será? Qual que é a possibilidade de você fazer um filme ficção científica que na nossa cabeça já é para um lugar do futuro, né? Num outro espaço, mas usando o Paris da década de 60, né? É muito maluco pensar essas formas, essas possibilidades, né? Então, sem querer monopolizar o diálogo, mas achei bem interessante essa visão mesmo retrofuturística de como, nos anos 60, as pessoas enxergariam o futuro. Eu acho que no começo do filme tem alguns planos que você está sempre atrás de um plano de vidro. Então, tem bastante a competição do reflexo das luzes neon ou da luz de teto. Então, tem muitos planos assim que eu percebi que você cria um distanciamento com o protagonista. Na cena que ele está no elevador também, que eu achei uma cena bem bonita, que você está atrás de um vidro, tem um protagonista e um espelho, um vidro, tem muita profundidade. Então eu achei bem legal como ele interpreta esses planos, esse retrofuturismo mesmo. Essa cena ela é muito interessante, acho ela super bonita também, porque ela é toda em linha reta, né? Ele entra no corredor, pega o elevador, a câmera fica de fora, sobe, então vai aqui e volta para cá, assim, né? A câmera acompanhando, assim, é fantástico. Eu fiquei olhando depois, porque parece no elevador ali que não tem uma saída. Parece que o câmera está pendurado, né? Pendurado. Do lado de fora. Como que fez isso, né? Essas invenções são fantásticas pensar, né? E acho que a sequência também que a Natasha fala um pouco sobre o amor e tal, e daí a luz vai se apagando, né? Tem um plano frontal da Ana Karina. Essa, para mim, é uma das sequências mais lindas da história do cinema, assim, né? Aquela sequência ali, você fala, caramba, eu queria eternizar esses 2 minutinhos ali. Porque o texto é muito bonito, e como ele filmou, e como ele usou a questão de ficar tudo escuro, depois a luz voltar, e, né, a relação do Lemmy Caution com ela, uma espécie de performance, mas ao mesmo tempo tem a literatura, tem uma coisa musical de como a luz e a sombra vão se alternando também, né? Achei bem bonito também. Tem a cena que tem aquela lâmpada que está pendurada, eles fazem um diálogo sobre se iluminar e balançam a lâmpada. Achei bem interessante. Verdade, também tem isso, né? Luz e sombra o tempo todo, né? Não, excepcional. Teve até um curta-metragem brasileiro que se inspirou também no Alphaville, chama Alphaville DC, eu acho, de 2007. Lembro que eu vim em Gramado lá em 2007, que era filmando São Paulo daí, e pensando no bairro de Alphaville. Chegava no bairro de Alphaville e ia achando para São Paulo e tal.
né? Alguém mais quer fazer também outra observação? Vinícius Fonseca ali. Só falando assim desses filmes, pelo menos dos que estão na mostra, né, que a gente tem aí, a carreira do Godard parte da carreira do Godard nos anos 60. Para mim, assim, impressão de quem gosta de cinema, mas que não entende tanto. Mas para mim, esse talvez seja o filme em que desses dos anos 60, em que o Godard começa a botar, digamos assim, as asinhas de fora e se preocupar muito mais com a forma, o discurso, do que propriamente com a história. Existe uma história ali, ela vai ser um fio condutor para você, mas ele está muito mais preocupado com os elementos que ele pode explorar com relação à forma como ele vai filmar, a forma como ele vai inserir o discurso, a forma em como ele vai usar as outras artes para transformar o cinema naquilo que ele acredita que é o cinema enquanto arte. No caso, a gente citou aqui, né, nos outros comentários, a poesia. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, porque esse de todos os que a gente passou até agora, me parece que é o que mais ele explora essas linguagens assim e mostra o quanto o cinema pode ser versátil em trazer essas discussões, esses elementos todos, né? Sim. Não, com certeza, Vinícius, tem essa questão. Eu lembro que o Godard, nessa fase, está muito influenciado pelo Bresson, que é um cineasta que é de uma outra geração, que veio da pintura, o Robert Bresson. E o Bresson tem uma frase que ele diz assim: só as formas educam. Fazendo uma oposição entre forma e conteúdo, né, como se você pudesse, às vezes, deixar o conteúdo um pouco mais trivial e que daí explorar muito mais a forma para conseguir atingir o público, não só de forma consciente, mas também inconsciente, né? Daí, o Godard gosta muito de falar da questão da música também. Ele usa muito a música, às vezes, de uma forma que não é totalmente relacionada à trama, de forma diegética, né? Como seria relacionado de forma diegética? Como se você tivesse uma cena de amor e deve uma música sublinhando esse sentimento amoroso, tal. Geralmente ele usa a música como contraponto, assim, para trazer uma outra camada, uma outra imagem que não está construída ali nos termos visuais, mas que vai te suscitar uma outra imagem interna. E daí, nesse sentido, ele vai explorando as formas, porque ele pensa assim: bom, eu tenho uma trama policial, tenho um gênero meio que sci-fi comandando o filme. Então o público já está mais ou menos entendendo o pacto narrativo que eu propus aqui. E daí isso dá uma liberdade para ele gigante para brincar com as formas, né? E era também uma corrente dos anos 60 de tentar reinventar o cinema também. O cinema tinha passado por uma crise dos anos 50, com o advento da TV, né? Já tinha TV a cabo nos Estados Unidos, e as TVs estavam cada vez ficando mais populares, tal. 65 é o ano em que a Globo é criada no Brasil, por exemplo, né? E depois vai se tornar a TV mais popular. Então, assim, o cinema já estava começando a ter a crise nos estúdios também e tal. Então, esse cinema que é feito com mais de maneira mais lida, com baixo orçamento, que é dedicado também a refletir sobre a natureza da linguagem, tem como foco central pensar o que é o cinema, qual é a natureza dessa linguagem, né? Ela tem uma essência que é só dela ou não, tal. E daí o Godard, nessa fase da Alphaville, está super preocupado com isso. Um pouco depois, ele vai começar a se conectar aos temas de mais de 68, né? A chinesa, o Weekend francesa, depois a fase de Zika Vertov e tal, que a gente vai ver a chinesa sábado que vem. Mas essa fase aí, ele realmente está... porque também era uma discussão política também. Tinha a questão das propagandas também, que invadiam a vida das pessoas, né? Ele brinca com isso no masculino e feminino, brinca no Pierrot Le Fou. Aqui, em alguns momentos ali só, não tanto assim. Mas é uma coisa realmente importante, né? Pensar a forma como sendo o elemento mais importante do que o conteúdo, talvez. É uma pergunta bem interessante, assim, porque isso impacta... Eu acho toda a obra do Godard, né? Essa relação quase que não tem como tirar, sabe? Não tem como você separar forma e conteúdo, né? Tem uma ideia do Kandinsky, né? Para explicar forma e conteúdo, ele usa um pêndulo e ele coloca assim de um lado a forma e do outro lado o conteúdo. E daí quando ele fala que essa relação existe de uma maneira integral, é quando esse pêndulo está no meio. Está bem no meio e você não consegue nem distinguir o que é forma apenas e nem distinguir o que é conteúdo, né? Então ele fica... Forma e conteúdo seria uma relação meio fantasmagórica nesse espaço de movimento, né? Então nesse filme aparece bastante, isso que o Grota comentou do aspecto tipográfico, do círculo, da linha, né? Aqui tem muito... A tipografia está como neon,
né, para um aspecto, acho que do filme ter, sei lá, sido produzido muito à noite, pela escolha narrativa de ser uma cidade das sombras, né? Isso aparece mais como os neons, né? A tipografia no neon. Mas Pierrot Le Fou aparece Esso, né? Shell, essas coisas, né? A chinesa é lindo, essa imagem tipográfica do quadro, né? O quadro negro, a escrita, o elemento manuscrito como poesia também, como aspecto poético muitas vezes e político, né? Na chinesa totalmente coloca o nome, né? Trotsky, Lenin, depois risca, tira uma flecha, e, né, tem todo esse gestual. Eu acho que Godard está nesse espaço e ele acaba influenciando depois a própria publicidade, né? As formas de corte, o uso da tipografia, o uso das cores, né? A redução das cores ali muitas vezes na cor da bandeira da França, né? Tem esse uso cromático comum, né? Em alguns filmes assim. Então tem esse lugar dessa primeira fase do Godard que sim, né? Depois eu acho que tem uma coisa da destruição do cinema, né? Sim. Que são várias fases, né? Como ele filmou desde o final dos anos 50 até agora 2018, né? O último filme dele, Imagem e Palavra, tem uma obra que de 6 décadas, né? São muitos filmes, né? Algumas fases também. Alguém quer fazer mais um comentário, tal? Acho que ali ao fundo, ó. Boa noite. Boa noite. Como ele usa muitos signos, né? Eu queria saber qual é o significado da utilização da câmera fotográfica, porque ele utiliza constantemente, né? Principalmente com flash e tudo. Eu acho que ali foi um elemento que o Lemmy Cauchin podia usar, como se ele fosse um jornalista do Figaro Pravda, mas no fundo também ser um agente secreto, um espião. Então, acho que as autoridades permitiriam ele usar a câmera fotográfica, né, meio que sem puni-lo, porque ele era um jornalista, né, oficialmente, né. Mas também acho que tem uma brincadeira também com essa questão da tecnologia permitir a gente produzir imagens de maneira muito maior, e daí meio que é uma coisa que vai acontecendo, né, quase toda hora no filme, né. Ele vê algum ato acontecendo que até meio corriqueiro e tira uma foto, né, e tem um flashzinho, né. Eu acho que também ali tem uma espécie de crítica já antecipando também essa questão da tecnologia comandar dentro dos nossos desejos, impulsos, né. Não sei como que você viu a questão da câmera. Eu dei uma viajada na questão assim, porque tem a cidade das sombras, né? E ele sempre aparece entre a sombra e a luz, né? Ele é o camarada que traz a luz, assim. Ele né? Como eu falei, ele acende o cigarro, tem a chama do cigarro, o flash é a luz também, né? Como se fosse um tipo de Prometeu, assim, sabe? Né? Roubou a chama dos deuses e está colocando para os humanos ali e salvando a Natasha, no caso. Eu fiz essa viagem pensando. É engraçado que o Lemmy Cauchin ele é um agente assim de outros filmes, ele aparece em outros filmes, né, como se fosse um 007 do filme policial francês, né, dos anos 50, 60, né. Tem até um filme que acontece no aeroporto de Orly ali, e é aquela coisa detetive, né. Então eu acho que tem isso que o Grotto falou mesmo, até de uma pesquisa, de uma investigação, né, a câmera como objeto de investigação, como um ícone do cinema noir, mas eu fiz essa viagem com relação à luz, né, luz e sombra, a poesia, né, o brilho, a brecha da luz entrando, a captura da imagem, enfim. Né. Sim. O passado através dessas imagens. Total. Total. Sim, eu acho que é um discurso interessante porque esse é o papo ali, né? Fala muito sobre passado, até tem um texto muito bonito sobre a linha, o círculo, né? Do passado e que está em cima é o futuro e o meio é o presente, né? Exatamente. Exatamente. Não, interessante, porque daí a captura, né, é o clique, né, o tiro ali do presente. Muito legal, muito massa, muito legal. E no final do filme tem uma frase também que ele fala bastante para a Natasha mais de uma vez assim, não olhe para o passado, né? Mas ao mesmo tempo ele reitera que só existe o presente, né?
ao longo do filme também, né? A máquina fica falando que não tem passado nem futuro, então, e ele tentando, não, tem sim, né? E, tá. E ele tem dois instrumentos para conseguir derrotar a Alphaville, né? A arma, que daí o Godard brinca, né? Meio, ele dá um tiro, mas nem aponta direito para a pessoa, tal. Mas tem a máquina fotográfica também, né? E as duas atiram, né? As duas atiram, então é meio louco isso, né? Pensar, né? É como você roubar uma imagem, capturar uma imagem também, né? Interessante, dá para fazer alguma dissertaçãozinha aí de mestrado, sei lá. Mais um comentário, né? Tá ligado? Acho que tá. Ah, verdade. Porque realmente é uma câmera dos anos 60 ali, portátil, mas como se estivesse num futuro, né? E que não precisasse mais dessas câmeras. Porque daí tem alguns objetos, por exemplo, tem no quarto do hotel, né? Tem um objeto pequenininho que me lembrou até aquela coisa da Amazon, a Alexa, sei lá, um negócio meio redondinho assim, que você pede lá, toca tal música, não sei o que, e toca, né? Daí você pede para falar com alguém e fala, né? Pode ter sido uma inspiração do pessoal vai saber, né? Assim como dizem que no 2001 lá o formato retangular inspirou o Steve Jobs a fazer o iPhone. Já viu essa história já? O monolito tem aquele formato retangular. Foi inspiração para o Steve Jobs fazer o formato do iPhone. Seria, né, a forma. Ele era muito fã do Kubrick e tal. Mas então acho que quando falam que a máquina antiga é um pouco por isso, talvez, né? Até estava comentando com ela, e quando ele fala assim, eu sou a câmera antiga, né? Aí ele fala, eu não gosto de tecnologia nova. E ele está numa cidade supostamente do futuro, e ele tem esse contraponto, assim, né? Ele é contra a técnica, a tecnologia, né? Que é uma discussão que vem já desde a filosofia grega, assim, dos gregos já depois do Platão, o que é a tecne, que seria essa tecnologia, pode tirar da gente de humanidade, assim. E daí alguns defendem que não, você tem que se apropriar da técnica, tal, que isso vai melhorar o convívio em sociedade, e outros não, isso vai, se a gente parar de trabalhar com as mãos e diretamente sobre o objeto que a gente está trabalhando, isso vai nos desumanizar. Tem uma discussão vem desde a filosofia dos gregos, tal, né? Eu acho que é uma crítica do modernismo, assim, que na verdade a gente está ali nesse período, né, 1965, chegando em 68, onde é o ápice dessa crítica, né? A gente pode pensar de um pensamento moderno que prometeu muita coisa para aquela geração jovem que estava ali e entregou Auschwitz, né? Entregou Hiroshima, né? A promessa acabou nisso, né? E daí por isso que tem os levantes em 68, né? Um mundo que não foi entregue. Daí a 68 aparece como uma eclosão que vai colocar em xeque todas as estruturas. Como uma luta de geração também, né? Existe uma promessa que não foi cumprida. Eu quero o meu mundo, eu quero o meu desejo, eu quero colocar, sei lá, o bloco na rua, sei lá, né? É meio isso, sim. Então, eu acho que é um prenúncio desse pós-modernismo, dessa eclosão de 68 que estava ali na boca, né? Ali nesse período já tinha, por exemplo, um começo de vários estudos poéticos e estéticos, por exemplo, do pessoal da Internacional Citacionista, né, que depois vai influenciar os estudantes de alguma maneira, né? E o Godard ele vivenciou 68, né? Foi um camarada que vivenciou, assim, assim, até rompendo com esses filmes que a gente está vendo, né? Ele depois, quando ele aparece em 68 com a prática dos filmes coletivos, do Ziegler Vertov, ele comenta: esses filmes aí são filmes burgueses e o meu interesse agora é fazer o filme coletivo, romper com a autoria e trabalhar a favor da revolução, né? De alguma maneira politicamente, assim, né? E socialmente. Verdade. Foi engraçado que você foi falando, você falou de Hiroshima, daí começou a vir o barulho da bomba do Oppenheimer, né? Não sei se começou o Oppenheimer já, o trailer e tal, mas no trailer tem os sons, né? Que é o som bem grave assim. Mas tá ouvindo o som, né? Então, né? Tá tipo dialogando com a gente aqui diretamente, né? E na Alphaville também tem a sensação também do grande irmão sempre ouvindo tudo, né? O Lemora Lemicauch falou assim, deve estar ouvindo que eu estou falando isso já, né? Tal, tá sempre observando tudo que acontece a portas fechadas, né? O tempo todo, assim.
né? A palavra consciência, né? É uma coisa que eu fiquei imaginando, assim, tem a questão da poesia, né, que traz essa iluminação, essa ruptura com uma certa ordem ali, mas a palavra consciência também coloca a gente no porquê, né? Você não pode perguntar por quê, você tem que falar por quê, sim, por quê alguma coisa, né? Mas perguntar por quê é proibido. E daí eu fiquei pensando nessa coisa da distopia, né? Como essas obras que você citou, né? E como a gente às vezes acha que a distopia está muito longe da gente, e se a gente pensar no mundo do trabalho que a gente vive hoje, né, se a gente pensar nessa captura que a gente tem desde que a gente nasce dentro desse mundo capitalista, não está muito longe desse cerceamento do ir e vir, né, do prazer, do desejo, de onde eu quero estar, de como eu quero existir, né? Então, acho que a distopia está aí. Existe uma distopia que é o mundo do trabalho, que é o mundo capitalista. Já está acontecendo. Se você quiser ir daqui para a França agora, quantos conseguem, né? Você consegue? Vocês conseguem? A gente, né, precisa trabalhar para conseguir dinheiro, né? E aí, onde está a liberdade dentro desse aspecto? Né? Se a gente normaliza e não pensa com consciência nesses aspectos, né, a gente vive numa distopia, de alguma maneira. Totalmente. E, bom, nossa, esse filme permite várias leituras, né? Estava meio viajando aqui. Mas algum comentário mais, tal? Ou você ali? Como você falou... Você falou da consciência ali, esse foi o ponto que me chamou mais a atenção, tanto nessa liberdade que falta para os mutantes do Alpha 60, né? Naquela cena que mais me chamou a atenção foi quando a Natasha estava refletindo sobre a consciência e ela muda abruptamente pedindo se ele quer um açúcar no café, acho, alguma coisa assim. Para mim, esse foi o ponto dessa falta de liberdade. Quando ela vai refletir, parece que a Alpha limita o pensamento dela para ela voltar para uma coisa cotidiana, para ela ter essa falta de liberdade de escolha mesmo. Isso que eu achei do seu comentário interessante, que para mim, na minha visão, ficou o principal ponto do filme, essa falta de liberdade, dessa privação que tem nessa cidade. Sim, quer complementar? Pode ser. Quando você retira, no caso aconteceu ali, né? Retira a palavra consciência do dicionário, que eles chamavam de Bíblia, né? O camarada pega lá, olha e fala, não, mas isso aqui não é uma Bíblia, é um dicionário. Muito engraçado isso. Daí a Natasha não encontrou a palavra consciência. Então, a consciência foi retirada do circuito de significado de palavras ali, né? Então, é exatamente isso. A consciência dela não é mais dela, é a consciência da máquina. Para limitar tudo o pensamento, né? Exatamente. Limitar o pensamento e limitar os sentidos. Né? Como eu estava falando no começo, o fascismo ele opera nisso, né? Porque quando você reduz e explica facilmente uma situação com poucas palavras, com uma redução mínima, sem pormenores ou sem os simbolismos e a poética que existe também na linguagem, nesse espaço múltiplo, né, você acaba limitando mesmo a experiência, os sentidos. Né? Porque uma palavra nunca é só uma palavra. As escolhas. Uma palavra não é só uma palavra. Assim, se eu falar assim, amor aqui, né? Quantas pessoas tem aqui? 20 pessoas, 30 pessoas? Essa palavra ela vai se multiplicar enquanto significado em tantas coisas. Né? Agora, um Estado autoritário ele vai querer direcionar e falar o que é amor. Né? Que, na verdade, o que acontece ali é mais no aspecto de retirar os sentidos. Né? Até a palavra amor não estava. Né? Chorar não estava. Ela gostava da palavra chorar e tinha retirado também, né? E tem aquela questão da execução também, né? Que é uma coisa maluca, né? O cara entrava ali, falava algumas coisas ali como última palavra, era metralhado e daí tinha as moças pulando lá. Né? Fiquei pensando, você falou da palavra amor, né? Você falou do último governo que teve no Brasil também. Só pensar na palavra família, como o conceito da palavra família foi distorcido de mil maneiras. Ou até também, assim, se for uma família do mesmo sexo, não é família. Se for amor para uma pessoa do mesmo sexo, não é amor e tal. Então, essa crítica que o Godard já faz né, muito a esses estados totalitários, né? E esse fascismo tal, que vigora até hoje, né, de certa forma. Né? E que a tecnologia também impõe, né? É como manipula nossos desejos pelos algoritmos, né? E tudo isso. Né? Em Alphaville já estava acontecendo tudo isso há 60 anos. Né? O açúcar?
Igual no Huxley, né? Sim. E aí eles estão discutindo alegria e tristeza ali, porque uma coisa que o Godard gosta é de colocar dois personagens num cômodo e fazer eles refletirem sobre o mundo ali no... Sim, total. É um elemento que ele usa bastante, assim, não só nos filmes dos anos 60, mas em outros também. E o açúcar me bateu ali, não só como a chance, como o amigo disse ali, de trocar, mudar o foco, mas também me bate naquele negócio do tipo, cara, você não quer botar um pouco de açúcar, um pouco de alegria na sua vida, um pouco de doce na sua vida? E daí ele fala, não, eu preciso da tristeza, eu preciso da reflexão. Também tem um pouco disso. Não, total, nessa linha, né? Né? E toda vez que a personagem da mulher apanha de algum homem ali, ela fala, eu estou bem, né? Ela fala uma coisa que seria oposta do que ela deveria falar, né? A lavagem cerebral foi feita de uma maneira, né, avassaladora ali. Tá, pegando esse gancho que ele falou, eu vi de outro modo. Eu fiz uma analogia com 1984. Lembra daquele espelho que via tudo? E quando o Godard filma aquela TV, a TV é um espelho. Para mim, estava claro que alguém estava vendo. E aí, quando ela falou, ela já mudou. Quer açúcar? Sabe, como para ficar mais comum. Para mim, ficou claro que alguém estava vendo. Sim, a TV estava bem no meio dos dois ali, né? E tanto que é um plano que eles ficam meio de fora de quadro, fica só a mão, para acho, refletir, né? Sim, e a TV mostra o reflexo, é verdade. Tem a ver. Falam hoje, né, que os celulares estão gravando tudo que a gente fala em casa, tal, para mandar as propagandas também, né? Tem tudo isso também, né? Tem mesmo a ver, com certeza. Dá para fazer realmente um ensaio assim, pegando o Admirável Mundo Novo, 84, Alphaville, né? E Fahrenheit também, que o Truffaut vai filmar, acho que um pouquinho depois, talvez, do Alphaville, acho que 66 ou 67 também, né? Tem tudo a ver mesmo. Tem a ver com o livro também, né? Tem a ver com o livro, né? E o filme daí do Truffaut um pouquinho depois. Nossa, enquanto isso, o Oppenheimer aqui está estourando as bombas, né? Gente, então acho que era isso, né? Não sei se alguém tem mais um de comentário, tal, de Alphaville. É um filme realmente excepcional, assim, como ele consegue ser muito inventivo, né? É um filme que, quando a gente está vendo, ele exige muito da nossa atenção, porque são muitas citações e muitas articulações, né? Em todo momento tem alguma coisa sendo discutida ali de maneira bem rica, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse humor também, que eu acho que deixa o filme um pouco mais leve, talvez, né? Não, lembrei de uma questão aqui que tem o condomínio, né, Alphaville. E esse condomínio ele foi criado na década de 70 aqui no Brasil. Né? Então, eu fico pensando, será que foi como que foi a definição do nome, né? O marqueteiro gostou do nome, achou bonito? Será que ele assistiu o filme? Porque era chique falar que gostava do Godard. Alphaville, né? Porque tem uma conotação negativa, né? Um espaço de supressão das liberdades, e talvez um condomínio seja isso de alguma maneira, numa nova... Tem um livro que chama Snow Crash, que é um livro cyberpunk, assim, e eu li faz muito tempo. E a sociedade era organizada em condomínios, assim. Então cada condomínio tinha sua legislação, lei própria, assim. Né? Então, enfim, lembrei um pouco disso nesse processo aí também. E só para complementar, nos anos 60, o Jacques Tati, que era um humorista, ator, diretor francês, também faz o Playtime, um pouco depois, que é uma cidade também um pouco futurística, né? Em tudo é perfeito, tal. E ele brinca também como o homem, o ser humano não se adapta direito a essa cidade perfeita, assim. Ele tinha feito um Meu Tio, até que tinha uma coisa também de uma casa futurista, Mon Oncle, e depois dos anos 60, e depois tem em 67 o Playtime, que ele construiu uma cidade inteira cenográfica, assim, uma coisa absurda, tal, que ele brinca também com esse futuro. Daí o Kubrick em 68 com 2001. Então era um tema muito recorrente, até porque tinha o medo do mundo acabar, né, com a bomba atômica, né? Não era uma coisa assim. Hoje a gente talvez não tenha a dimensão dessa relação que o povo tinha na época da Guerra Fria, tal. Mas muita gente vivia com esse temor mesmo, né? E muita gente também teve o impacto da perda da bomba nuclear no Japão, tal, e tem tudo isso. Então é isso, gente. Então, no sábado que vem estaremos com La Chinoise, a chinesa, o último filme da Mostra Godard. Né? E agradeço a presença de vocês nesse sábado à tarde. Agradeço muito o Maicon aqui pelas observações, foi muito legal mesmo. Né? E é isso. Então, até o próximo sábado. Obrigado.